Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Programa Encontro Marcado já voltou. Regiane Travassos, obrigada por você ter atendido a nossa sugestão, porque você também me disse que outras pessoas deram ideia para o estilo de hoje, é isso? Sim, eu quero dar um beijão para Lilian lá da Acessório, que é poderosa em acessórios. Olha aqui, espetáculo. Programa é para você, tá, querida? Pois é, e quem também deu a ideia desse estilo que a Rê vai apresentar hoje foi a Cristina Simen. Ela diz que ama todos os que você usa. Nossa, todos. ela gosta de Max Solar. É verdade, está sempre linda. Toda poderosa com Max Solar. Então você vai falar de quê pra gente hoje? Vou falar sobre Max Colar. Ah, Max imenso no pescoço. Olha que luxo, gente. Esse aqui não tá tão imenso, eu tenho maior. É, tem. Um pouquinho menor, porque eu vim já... Que roupa, isso aqui é onça? Só um negócio meio... Essa tigre, uma tigresa, meio... meio lá, meio cá. Mas é um Max Colar, né? Eu tinha um amigo que quando ele não sabia definir a coisa, ele falava lusco-fusco. Que é lusco-fusco? É qualquer coisa lusco-fusco. Qualquer coisa lusco-fusco. Diretor, aí, todo bonitinho, organizadinho, meu estilo pra você. Te arrumo Max Colar. Ai, que legal. A moda de Max Colar, eu achei que não fosse pegar, entendeu? Porque eu sempre gostei de Max Colar, mas as pessoas começavam a usar, depois eu colocava na gaveta, mas agora pegou mesmo. Não tem, todo mundo coloca o Max Colar. Não, e tá muito mais Max do que antes. Nunca vi tão Max. Imenso. Outra coisa, você pode usar com camiseta, você pode usar com blusa. Tem muita gente que usa a camiseta normal, bonitinha, e joga um mogolão com Max Colar, faz a gola com Max Colar. E muita coisa artesanal de Max Colar. Isso. Mas nós temos cada Max Colar, lindo demais. Ó, outra sugestão. Se você tem o pescoço esguio, tranquilo, você usa o Max Colar mais colado perto do pescoço. Pescocinho. Se você tem o pescoço assim mais curtinho, você acrescenta o Max Colar já de mais para baixo aqui. Mais comprido, para alongar a sua silhueta. Para alongar a sua silhueta. Mas o problema todo, ou o poder, é ter estilo. Para segurar o Max Colar. Com certeza. Se você não tem, não usa, meu amor. Sério? Verdade. E de repente você coloca o Max, você é pequenininho, bota o Max Colar, não tem estilo para carregar aquilo ali. Que não encaixou. Não encaixou. Eu acho que a gente tem que ter essa visão, essa percepção de que posso e que não posso. Mas eu acredito que o Max Colar, ele para todo mundo. Você escolhe cada um, né? Verdade. Escolhe o seu Max Colar. E nós temos Max Colar, eu tirei com vocês, os mais comuns, que são você vai bem mais comum. Aí pra você, cada um mais lindo que o outro, de pedraria. Nossa. De pérola. Adoro colar de pérola. Nossa, cada um, e tudo assim, muito feito, muito strass. Muito brilho, verdade. E muito colorido também, né, Rê? Essas artistas estão usando direto com Max Colar. Todas estão com Max Colar, pretos, vários, todos os tons. E enormes, mas muito grande mesmo. Tem também, você acha que Max Colar de ouro, Tiarô? Tinha que ter, né? Eu nem procurei ter uma sofisticação no meio. Eu nem procurei ver o valor do infeliz. Deve ser uma coisa horrorosa. Mas olha, cada colar de ouro, lindo, lindo, lindo. Verdade. Max Colar. Você coloca isso aqui, mais nada. Colocou um vestidinho básico. Um pretinho básico. Jogou aquilo ali e acabou, cara. Mais nada. Brinco nada. Eu não gosto de fazer brinco também, não. É verdade. Muito mínima, pra combinar com o Max Colar maravilhoso. E os de prata. Você gosta de coisa de prata? E claro, Os de prata, todos, eu acho que tem que ser muito trabalhada. Prata, eu gosto muito de prata. Cada colar lindo. A vantagem da prata, que eu acho, né? Quem gosta de prata é porque ela tem uma durabilidade incrível, metal bastante semi-precioso em relação ao ouro, né? Bem acessível. E passa como ouro branco. E passa às vezes. Se for bem trabalhado, um trabalho bem feito, passa como ouro branco, dependendo da ocasião. Prata que tá uma lindo. E eu, minha filha, estava pesquisando e encontrei a Cristine, que chama Cristine, uma estilista. Cristine Iou. É por que você está puxando tanto no X? É só porque... É Cristine, que é estilista. É porque encontrou com muito carioca? Encontrei com muito carioca. Nossa, aqui, como falar pro CS esse povo, né? Passei final de semana com o povo lá de Niterói, 2, 3, 4, comecei a ciscar. Fiquei apavorada. Tudo amigo de Rosângela, tudo puxando essa. Você sabe que puxo essa, né? Não, no X. Tudo é no X? A gente puxa essa. A gente no S. Eles no X. Não, sério. Às vezes eu me pego fazendo isso. Meus filhos moram no Rio de Janeiro há muito tempo, muitos anos, mais de 10 anos, ou 12 anos, nunca puxaram o X.
Tem gente que vai para Niterói, você sabe, Rô? Bola 2, 3, 4. Passa uma semana, volta. Semana que é chato pra caramba. Agora, quem é igual a Tieda, que puxa demais, né? Nossa, chega a ser chato. Mas aliás, Tieda está visitando nossos estúdios hoje. Está visitando. Lá no Nada Obrigada pela visita, Tieda. Espetáculo. Beijão, Tieda. Beijão mesmo, tá, querida? Beijão mesmo. Agora... Continua falando da Cristina, que eu atrapalhei. A Cristine Wolfon, ela não faz, os colares dela são poderosos, imensos. Não são max colar, ela fala escultura. Olha. Ela esculpe aquilo ali. Esculpe. Esculpe. Aqueles colares maravilhosos. Olha, gente, dá uma observada no tamanho dos colares, Arro. Nossa, mãe. São grandes demais. E lindíssimos. Nossa, que bom gosto. Poderosa lá do High Society, São Paulo, Brasil, mundo, usam direto. As nossa, lindíssimo. De Cristine, que nada mais é que max colares poderosos. Muito lindos mesmo. Trabalhos fantásticos dela, hein? Gosto de max colar. E é isso aí, gente. Gostaram? Com certeza. Muito lindos. Então manda sugestão para mim pro próximo, que eu vou atrás para vocês, tá bom? Então tá bom, assim, continuamos agora. Fala o seu endereço eletrônico, o pessoal dá sugestão. Eu faço com X ou com S? Do jeito que você achar melhor. Vou falar com X, gente, é carioquês. rejanetravaços@hotmail.com. Tem S no final, falou? Tem S no final? S no final, rejanetravaços@hotmail.com. Manda pra mim o que você quer que eu fale aqui. Eu corro atrás, você sabe que eu corro mesmo. Vou lá, gravo, corro atrás pra você, tá bom? Depois o pessoal fala assim, por que vocês riem tanto? Como é que não ri fazendo um programa com a figura dessa? Fala a verdade, gente. A Rejane é uma festa ambulante. Eu costumo dizer assim, aonde a gente chega. E o pior é que é onde a gente chega mesmo. É isso que vocês estão vendo aqui. Graças a Deus, a gente tem uma relação de amizade fantástica. É aqui, eu na casa dela, com a família, ela na minha casa, com a minha família. E essa interação maravilhosa. 8 anos. 8 anos de grande amizade. Bom demais tê-la como amiga. Bom, 8 anos. 8 gente, anos. Hoje eu tô terrível, vocês vão ver. Eu vou fazer o programa todo dia pro São Oeste. Em homenagem à Tieda. No X, em homenagem à Tieda, tá, Tieda? Rejane, a nossa conversa ao pé do ouvido hoje foi um tema assim que eu acho muito sério. E a mim preocupa muito. Por quê? Porque a gente sabe que a situação se repete a todo instante, a toda hora. Aí eu fui procurar. Você me ajudou nisso, obrigada mais uma vez. Alguém que entendesse a fundo do assunto para poder esclarecer alguns pontos que para mim são fundamentais, apesar de eu já ter alguma noção, mas que certamente são determinantes para outras pessoas que nos assistem no dia a dia, né? É um complemento da conversa para o ouvido. Isso, que eu acho interessante a gente falar a nossa linguagem, dar a nossa visão das coisas e depois tentar ouvir alguém que possa esclarecer algumas dúvidas ou até mesmo as pessoas diretamente envolvidas. Foi o que eu fiz. Eu fui saber como que andam as questões relacionadas aí ao Ministério Público. Primeiro vamos assistir. Defensoria Pública. Vamos assistir o quadro, porque está muito interessante. Doutor Moacir e todo o pessoal aí da Defensoria Pública do município de Itaperuna, muito obrigada. E eu vou dedicar esse quadro a todas as pessoas que levam a justiça a sério e provam que ela não é cega. Assistam comigo. Bom, em função da minha conversa ao pé do ouvido do programa de hoje, eu resolvi conversar com alguém que entende muito mais do que eu sobre o assunto. Eu falei sobre o que eu vivo, o que eu escuto, né, o que eu vejo, vez por outra. Estou aqui ao lado do Dr. Moacir Martins Pereira, defensor público, titular do Núcleo de Primeiro Atendimento da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque, em conversa anterior aqui, ele me disse que, a priori, o atendimento é para Itaperuna, mas ele, por ser defensor público do Estado, também, quando necessário, atende a pessoas de outras cidades. Doutor, fala para mim um pouquinho, que tipo de serviço presta a Defensoria Pública? A Defensoria Pública, ela tem como objetivo prestar assistência jurídica integral àquelas pessoas que necessitam de uma assistência de um profissional de direito e não têm condições de pagar
por esse serviço de assessoria jurídica, de assistência jurídica e também as custas do processo. Essa assistência jurídica, ela tem como pano de fundo, em primeiro lugar, uma assistência anterior ao processo judicial, que muitas vezes a gente nem necessita de um processo judicial. O defensor público, conversando com a pessoa, ele avalia se há necessidade ou não de propositura de uma ação judicial. Algumas vezes a gente tenta a conciliação e, na verdade, hoje em dia a gente tem procurado atingir essa conciliação, porque um objetivo maior hoje, me parece, do direito é evitar, né, a propositura de ações judiciais. Então, a Defensoria tem cumprido muito bem esse papel, modéstia à parte, né, por ser eu um defensor público. A gente tem procurado, com afinco, né, diminuir essas ações judiciais. Então, essa assistência jurídica, em princípio, é para prestar informações à pessoa a respeito daquele que ela entende que é o direito dela. E, se necessário, então, a gente entra com uma ação judicial. Lembrando sempre que esse trabalho de assistência jurídica, ele é direcionado para aquelas pessoas que não têm condições de pagar os honorários de um advogado e as custas de um processo. Porque, se não houvesse a defensoria, essas pessoas teriam o seu direito, mas não teria como exercitá-los em função da dificuldade financeira para fazer valer esse direito. E isso é marcado por um valor? Há um valor determinado? Há uma renda familiar que limita isso? Veja bem, a Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, ela não fixou um valor para efeito de atuação do defensor público. Cada defensor público, ele vai fazer essa avaliação de acordo com a sua autonomia funcional e de acordo com aquele critério objetivo que ele leva em consideração no atendimento concreto. Por quê? Me parece, e isso também parece aos olhos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que se você fixar um valor exato em termos, por exemplo, de salários mínimos, isso muitas vezes vai impedir uma pessoa que, em tese, teria dificuldades para contratar um advogado, para pagar custas de processo, de ter acesso aos nossos serviços. Porque isso ocorre, a pessoa até tem um alto padrão, em tese, de renda, mas, na verdade, embora ele ganhe um determinado valor que, em princípio, o afastaria da Defensoria Pública, mas, muitas vezes, aquele salário dele, aqueles ganhos dele, estão comprometidos por uma série de despesas. Então, na verdade, a gente tem que avaliar isso dentro de um critério concreto. É o famoso cada caso é um caso. Isso, cada caso é um caso. Aí, doutor, por dia, quantos atendimentos, em média, o senhor faz aqui na Defensoria? Nós atendemos, em média, aqui 60 pessoas, né? Um atendimento médio nosso, em torno de 60 atendimentos. Isso aí vai quase 1.800 pessoas no mês. Caramba! E qual é o maior índice de procura na Defensoria hoje? Veja bem, nós vamos separar, distinguir. Então, o atendimento que nós temos de maior volume, em relação a ações judiciais, é divórcio, né? Eu já atuo há bastante tempo como defensor público e confesso que, de vez em quando, até me assusta a quantidade de divórcios que a gente tem proposto, né? Então, ações judiciais, a esmagadora maioria, né? Divórcio. E há meses que nós temos aí as ações de pedido de medicamentos, de tratamentos médicos, de cirurgias, que superam esse número de divórcio, né? Mas, em regra, o número de divórcio é em maior volume. E atendimentos, que aí voltaríamos lá, aquela questão da assistência jurídica, né? Pré-processo. Nós temos muitos casos de pedido de fornecimento de ofícios, né? Na verdade, expedição de ofícios, pedindo gratuidade de serviço, seja de certidão de nascimento, certidão de casamento, a pessoa que quer casar, o próprio
casamento, né? Porque tem custos e o pessoal quer sair deles. Isso, e as pessoas normalmente, né, algumas vezes não têm realmente condições de pagar, e não é pelo simples fato da pessoa ser pobre, né, que ela vai ficar impedida de casar, né, que é um direito, né, do ser humano ter lá ao seu lado a esposa, o esposo, e se não houvesse esse serviço da defensoria, muitas vezes as pessoas acabariam por não ter condições de casar, né? Até por questões religiosas, necessitam do casamento, mas não dispõem de condições financeiras para custear essas despesas. Bom, então o senhor chegou no ponto específico da minha visita ao seu setor hoje, que são os divórcios. Porque, na verdade, na nossa conversa ao pé do ouvido de hoje, a gente falou das demandas que acontece entre marido e mulher quando da separação, e o preço quem paga, na maioria absoluta das vezes, são os filhos. Então, a nossa conversa foi sobre isso. O caso de repercussão essa semana que passou foi do cantor Naldo, né, que tinha que pagar a pensão alimentícia do filho, parece-me que ficou um tempão sem pagar, quase foi preso e teve que pagar 1/3 desse valor para poder se casar e curtir o casamento daí. Isso é muito comum, né, doutor? Veja bem, eu particularmente eu não quero discutir, né, opto, né, por não discutir um caso concreto, até porque não tenho conhecimento do processo, né, e além disso tem a questão também de se tratar de uma matéria ligada à família. Então, o caso concreto que você me falou, eu até deixo de abordar, mas, né, não vou me abster de traçar alguns comentários a respeito da questão do casamento, da dissolução do casamento e essa questão dos filhos. O que a gente percebe é que realmente, com esse grande número de divórcios, né, alguns pais, infelizmente, eles se esquecem, né, que eles se divorciam da mãe, do pai, né? Então, na verdade, há o divórcio entre eles, mas não há o divórcio dos pais em relação aos filhos, né? Os filhos com o divórcio continuam sendo filhos de Maria, de José, de João, de Sebastião. Então, eles continuam sendo filhos daquele ex-casal. Mas, infelizmente, alguns pais esquecem disso, né? Eles veem o divórcio, aquele pai ou aquela mãe, normalmente a mãe que fica com o filho, é como se ele tivesse divorciado daquela mãe e também tivesse divorciado dos filhos. Alguns pais, como falei, acabam por se esquecer que ele tem, ou se for o caso dela, né, da esposa, ela tem uma obrigação alimentar em relação ao seu filho, independente de estar casada ou não. E quando, né, ocorre isso, né, esse divórcio, entre aspas, né, do pai ou da mãe em relação aos filhos, né, esse esquecimento do pai e da mãe em custear as despesas do filho, a defensoria, né, na esmagadora maioria das vezes, é consultada, é procurada, e nós, então, propomos ação de alimentos, né, e se mesmo depois do juiz fixar esses alimentos, essa obrigação não for cumprida, aí nós entramos com execução, que é uma hipótese de dívida que leva à prisão. Que isso aí é até uma coisa interessante lembrar, que o direito, nos seus primórdios, ele levava aquele que se obrigava a alguma coisa a pagar com o próprio corpo aquela dívida, né? Então, o início do direito, o direito na sua fase inicial, a esmagadora maioria das vezes, o devedor, se não tivesse condições de pagar, de quitar sua obrigação com dinheiro ou com mercadorias, ele era obrigado, né, a permitir que o seu credor o prendesse, o maltratasse, o espancasse, mas... Seria justiça com as próprias mãos. Justiça com justiça acabava sendo feita com as próprias mãos, né? Até o credor procurava, ele ia até o pretor, que era o juiz, e obtinha, né, do juiz aquela ordem para que ele pudesse prender o seu devedor, pudesse espancar o seu devedor, mas felizmente isso foi superado, né? Mas até hoje, pelo menos no que se refere ao débito alimentar, o direito mantém, né, essa possibilidade de o devedor
ficar preso para ser obrigado, na verdade, ser preso não, é uma ameaça, né? Ó, se não pagar, pode ser preso. E, na maioria das vezes, essa ameaça acaba fazendo com que aquele devedor pague. Mas, se mesmo com essa ameaça ele não quitar o débito, a citação dele para quitar em 72 horas, 3 dias, se ele mesmo assim não pagar, ele pode ser preso. E a mim parece que, realmente, isso deve ser mantido, porque muitos pais acabam, né, como nós falamos, se lembrando, só assim que se lembram que tem a obrigação com os filhos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial. Volta já. Oh, Jane, my heart